Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, transformar a aposentadoria por incapacidade total pelo INSS é fácil? Como é que funciona tudo isso? Vale a pena? Bom, a transformação do benefício em aposentadoria por invalidez, que é a incapacidade total e permanente, é um tema de grande relevância aí para segurados que estão enfrentando limitações permanentes, tá, para o trabalho. Já deixa o segurado emocionalmente abalado, é uma preocupação terrível, ainda mais com as situações que nós vemos dentro do INSS, né? E esse processo ele vai envolver uma série de requisitos administrativos, médicos, que precisam ser entendidos e compreendidos para você saber se vale a pena ou não, se é direito seu ou não. Para isso, presta atenção no conteúdo, tá? Anteriormente chamada aposentadoria por invalidez, eles mudam de nome como se isso fosse alguma coisa. E pior que, para mudar o nome, reúne uns 30 em volta de uma mesa. Bom, aposentadoria por invalidez já não é mais um nome bonito, vamos inventar um nome. E aí fica 30 parasitas para pensar num nome, como se isso importasse alguma coisa. Em vez de mudar a maneira de trabalho, em vez de mudar, facilitar para o segurado o acesso até as informações, não, eles acham que mudar o nome é igual às reformas que a gente vê, né? Nossa, vou fazer uma reforma do governo, tira uma porcaria, entra outra no lugar e chama isso de reforma. Não muda nada, só muda a pessoa. Só muda o que não presta por outra coisa que não presta e chama isso de reforma. E aí sai na mídia, não, a reforma feita no ministério tal. É uma piada, pessoal. Bom, esse benefício ele é concedido para segurados, tá? Após avaliação pericial e quando é considerado total e permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laboral e não possa ser reabilitado para outra profissão. Outra piada. Por que então que está cheio de aposentado por invalidez da reabilitação profissional? Tá aí. Bom, os métodos mudaram, tá, pessoal? É o que eu falo, estratégia no INSS, você vai dormir é de um jeito, quando você já acorda é de outro. E nunca é para favorecer você, segurado, pagador de imposto. É sempre para prejudicar um pouquinho mais, dificultar mais a sua vida. Se você tem algum problema, é para deixar você com outro problema. Você chega no INSS com um problema físico e sai de lá também com o físico e psicológico. Emocional, sai tudo abalado. Bom, normalmente, o primeiro benefício concedido nesses casos é o de incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, as piadas. É voltado para situações em que a incapacidade é considerada reversível. Caso a condição de saúde se agrave, quer dizer, de uma lesão ou uma doença que te está incapacitando temporariamente, ela se torne permanente, é possível fazer a conversão para aposentadoria por invalidez. Esse processo vai exigir realização de perícia. O perito ele deve constatar essa condição do segurado irreversível, que não há possibilidade de reabilitação para uma outra atividade. O perito, o mãe de Ná, aqueles que não colocam a mão, não te examina, não faz perguntas para você falar sobre a sua condição de saúde, não olham a documentação, não olham nem na sua cara, e aqui está dizendo que eles vão analisar se pode, se é permanente ou não. Só se for mãe de Ná, né? Essa análise criteriosa, isso é o INSS que está dizendo, que a análise é criteriosa. Como se fosse assim, sabe? Leva em consideração não só os laudos médicos, que os peritos, a maioria, não olha, mas também o histórico do segurado. Vocês assistiram o vídeo que eu falei que existe uma pastinha para cada segurado dentro do INSS? Você que nunca procurou o INSS não tem problema, você só paga. Agora, quando você chega no INSS e pede um benefício, é aberto tipo um arquivo. Nesse arquivo vai constar o tempo que você ficou afastado, os seus pedidos, se você entrou com recurso, tudo fica anexado ali. Então, o que acontece? Você vem de negativas, aprovação, negativa, aprovação, fica nessa. E você é incapacitado correndo atrás do INSS para conseguir a manutenção do seu benefício. Vamos colocar de auxílio-doença. Se você tiver 2 ou 3 negativas e você fizer um outro pedido, 99% que esse pedido vai ser negado. Como eu falei aqui, o perito ele não te examinou. O perito não olhou a documentação. O perito não ouviu o que você tem para falar. Mas aquele tempo que você leva para entrar dentro da sala, ele já tem os seus dados ali com ele. O que ele faz? Ele entra nesse arquivo. E ali ele já olha na tela do computador. Ele sabe quantas vezes você já pediu
o benefício, qual é a sua incapacidade, o que está acontecendo com você dentro do INSS. Então, se você já vem numa sucessão de negativas, ele vai te dar outra negativa. Por isso que tem gente que me coloca aqui nos comentários, eu já fiz 10 pedidos, os 10 pedidos negados. Exatamente por isso. Tá? Ele não coloca a mão, ele não olha para você, ele não verifica a documentação, exatamente por isso, porque ele já se baseia na perícia anterior. Ele pode fazer alguma coisa, se você, por exemplo, vem de 2 aprovações seguidas, a terceira cair com ele, aí acontece do segurado falar aqui para mim, nossa, o perito me examinou, o perito falou comigo, o perito olhou a documentação, mas ele negou o benefício. Entenderam como que funciona? É tipo a lotérica, lembra lá? Coluna 1 do meio e a coluna 2? É mais ou menos assim. Se você marcar 2x positivo direto, é um x negativo depois. Entendeu? Se você marcar 2 negativo, continua negativo. É mais ou menos por aí. Um x positivo e o outro negativo, vai para o negativo, a tendência. Olha como é que funciona. Brincam com a vida do segurado. A única coisa que eles não brincam, sabe quando que é? Quando é para arrecadar o teu dinheiro. Que ninguém pergunta para você se você quer pagar o INSS ou não. Bateu um registro na carteira, você já tem que pagar. Bem descontado, já diretamente da sua folha. Sem te dar opção nenhuma. Né? Gozado isso, né? Agora, veja bem, é importante que você também apresente toda a documentação disponível. Eu estou lendo aqui porque eu sou obrigado a passar o que o INSS passa, tá, pessoal? Exames, laudos, atestados, relatórios recentes. Quanto mais completos, detalhados forem esses documentos, maiores as chances de sucesso do pedido de transformação do benefício. Quando você entra na justiça, também fica registrado lá, viu? No arquivinho lá para o perito, tá? Além do contexto, olha o que o INSS diz, além do contexto social, educacional e o profissional do segurado também é considerado. Gozado, né? Como é considerado isso se o perito não te pergunta nada? O exemplo é uma pessoa de baixa escolaridade e experiência limitada em outras áreas que poderá ter dificuldade na reabilitação, o que reforça a possibilidade da concessão da aposentadoria por invalidez. A legislação exige que o INSS tenha cumprido carência mínima, né? O INSS exige que você tenha carência mínima de 12 contribuições mensais. Isso é excluso em alguns casos. Contudo, essa exigência é dispensada em casos de acidente de qualquer natureza ou doenças graves listadas, como câncer, AIDS. Se o INSS transformar a aposentadoria, o auxílio em aposentadoria, o segurado ainda tem a possibilidade de recorrer dentro do próprio INSS, caso o recurso não seja aceito. Tá? Aí você vai ajuizar uma ação na Justiça Federal. A via judicial, o processo conta com uma perícia independente, que é a perícia judicial, é um especialista convocado pelo juiz. Agora, veja bem, depois da reforma da Previdência, vocês sabem que mudou os cálculos da aposentadoria por invalidez. Não é mais, se ela for acidentária, quer dizer, for de um acidente de trabalho ou de uma doença ocupacional, é 100% que o segurado recebe. Agora, se você se machucou num dia de folga, e mesmo assim, você entrou no INSS, o auxílio-doença, essa se chama previdenciário, benefício, tá? Quando ele não está relacionado à sua profissão. Então, você se machucou lá na sua folga, está de auxílio-doença. Essa lesão se tornou uma lesão total e permanente. Agora, depois de 2019, da reforma da Previdência, você recebia 91% do que você ganharia se você estivesse trabalhando na empresa. Você tem uma perda pequena, cai mais ou menos em média 91%. Se você se aposentar nessas condições, cai para 60% hoje. Quer dizer, o auxílio que você estava recebendo de 91%, ele vai diminuir. Ele não vai nem ficar equiparado, ele vai cair. Ah, mas a aposentadoria por invalidez, a cada 2 anos, a cada 1 ano que você passar de 20 anos para homem, de 15 anos para mulher, você tem um aumento de 2% ao ano. Mas quantos anos você precisa ter a mais para você conseguir equiparar com o que você recebia de auxílio-doença? Esse está sendo um grande problema de você hoje exigir aí ou pedir uma aposentadoria por invalidez, uma conversão de benefícios até na justiça. Tá? Por quê? Porque você vai ter uma queda. Você vai deixar de receber X para receber menos. E tem muita gente que já foi aposentada por invalidez, previdenciário, que está nessa condição de receber 60% só do que recebia do salário se estivesse na ativa, que está pedindo alta. A pessoa não conseguia, às vezes, pagar as suas contas, sustentar a sua família
ganhando 100% do salário. Imagina uma queda para 60%. Então tem pessoas que estão retornando ao mercado de trabalho mesmo incapacitadas. Mesmo incapacitadas, não tem outro recurso. Vocês vejam, é proibido o aposentado por invalidez trabalhar. Mas quem ganha 60%, e aí a pessoa, vamos lá, se aposenta, vai lá e pega crédito consignado ainda. Quer dizer, ainda pode usar 35% ainda do valor, do benefício de crédito consignado. Aí é que não sobra nada mesmo. Uma pessoa que paga aluguel, que tem família, como é que vai sustentar a família? Porque o dinheiro do crédito consignado acaba. E a prestação fica. E aí? Quer dizer, não tem condições. O que a pessoa faz? Ela continua recebendo aposentadoria por invalidez, vai trabalhar. Vai fazer um bico, vai dirigir Uber. Se o INSS pegar, você perde a aposentadoria. É o que vai acontecer. Agora, mas a aposentadoria tem um acréscimo lá de 25%. Sim, o 25% é para você pagar um cuidador. É para uma pessoa que não tem condições de fazer os seus afazeres domésticos, a sua própria higiene pessoal, tomar remédios, não tem ninguém para cuidar. Então é 25% que tem que ser aprovado pelo perito do INSS, mas você tem que estar numa condição terrível para ele liberar. Se você chegar lá andando, conversando, ele não vai liberar. A pessoa tem que chegar num estado, sabe, sem condições de nada para se liberar esses 25%. É a perícia que libera. E tem gente que coloca aqui no comentário para mim, eu vou pedir esses 25% no portal meu INSS. Você não pede, você vai ter que passar por perícia. Não é assim que funciona. Quer dizer, então antes de ser feita uma conversão do auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, no caso de ser previdenciário, que o acidente ou a doença não está relacionada ao seu trabalho e nem foi dentro do trabalho, olha, a aposentadoria por invalidez, o que acontece? Para o INSS excluir a aposentadoria por invalidez, cessar a aposentadoria por invalidez, tem alguns pontos que não é tão simples. O auxílio-doença, que é temporário, é numa pancada. Mas a aposentadoria por invalidez não é, tá? Então demora às vezes um pouco mais para chamar, a não ser aí em caso de pente fino, dessas revisões em massa. Mas tem alguns outros benefícios. Quem recebe mais de 5 anos a aposentadoria por invalidez e tiver alta, tem a mensalidade de recuperação, que ainda fica 18 meses recebendo, né? Apesar que é só 6 meses que você vai receber o salário integral, depois a metade, depois 25%, mas isso já dá um alívio. Tem essas diferenças do auxílio-doença. Que o auxílio-doença, quando ele é cessado, você só recebe os dias que o benefício ficou ativo e acabou. Então, para se fazer uma conversão hoje para aposentadoria por invalidez, tem que se pensar muito depois da reforma da Previdência. Como eu falei, tem pessoas que não conseguem mais sustentar a família ganhando 60% do que ganhava de salário. E fica impedido de fazer qualquer outra coisa. Não pode arrumar um emprego, não pode... E aí? É para se pensar, tá, pessoal? Então você que está de auxílio-doença e fala que eu vou pedir a minha aposentadoria por invalidez. Se não for uma aposentadoria acidentária dentro da empresa ou uma doença relacionada ao seu trabalho, pensa bem. Pensa bem, tá? Você, meu amigo e minha amiga que estão chegando a primeira vez aqui no canal, olha como são detalhes, que é o que eu falo. Só quem tem conhecimento do INSS vai saber. Tem muita gente que coloca aqui que está louco para aposentar por invalidez achando que vai levar alguma vantagem. E é de acidente que aconteceu dia de folga, doença que não está relacionado ao trabalho, e a pessoa está lá recebendo 91% do que ganhava de auxílio-doença e está louquinho para aposentar por invalidez, só que não sabe que se fizer a conversão vai cair para 60%. Quer dizer, vai ter mais uns 30% de perda. E tá aí, ó. Por que isso? Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Por isso que eu falo, assistir os conteúdos com atenção, 10, 15 minutos de você assistir um vídeo, evita de você ficar 10, 15 meses correndo atrás do INSS, sem pagamento, sem benefício, tá bom? Se gostou do meu trabalho aqui, não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, para você ser sempre beneficiado com os meus conteúdos aqui, tá? Você só tem a ganhar com isso, é muito conhecimento, tirando dúvidas, esclarecendo, mostrando para vocês como funciona o INSS mesmo, tá? Para vocês que estão todos os dias aqui comigo, me incentivando, interagindo com o canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, tudo de bom nessa vida, pessoal. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.